E aí pessoal, eu sou o Jackson Gomes e estamos de volta aqui com mais um episódio da série Artigos da Comunidade. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui um pouco sobre o problema que os Web Components têm e também sobre a morte do JavaScript e a vida longa do ECMAScript. Então, vem com a gente. E o JavaScript está morto? Não, claro que não, óbvio que não, né? Muito menos é que a gente vai falar sobre esse tipo de coisa aqui, né? A gente vai falar muito pelo contrário. O JavaScript está muito vivo e a gente traz aqui um artigo, então, que tem esse título bem clickbait, assim, JavaScript está morto, vida longa ao ECMAScript. Então é um artigo legal que conta ali, para quem não sabe ainda, o histórico do JavaScript, lá nos meados em que o Brendan Eich criou, tem aquele mito de que ele criou em 10 dias, que ele diz que é verdade mesmo, né? Toda a história ali por trás do Netscape, a guerra de navegadores, até chegar, né, dar um pulo até agora. E como a gente já tem hoje a linguagem moderna e que bate de frente aí com todas as outras linguagens, e já é a linguagem mais popular do mundo aí há anos, né? E vai continuar por muito tempo, porque o JavaScript realmente atende a muito dos problemas. Então é um artigo legal, conta esse histórico e também vem até agora, 2019, 2020, contando aí sobre as novidades que a gente tem na linguagem. Eu achei muito interessante que o autor disse que ele começou a fazer esse artigo aqui justamente porque ele viu que tinha algumas pessoas, em especial pessoas que estão entrando na área agora, dizendo que não é JavaScript o que eles estão programando, é ECMAScript. Quando não é bem assim que funciona, né? O pessoal só não está entendendo. E em especial quando a gente começou a chamar o JavaScript de ES6 por causa dos transpiladores, né? Então o que ele escreveu aqui foi justamente para tentar evitar esse misunderstanding, assim, para que o pessoal esteja todo mundo na mesma página e entender a comunicação e entender que JavaScript é JavaScript, né? Segue o padrão do ECMA. E um outro artigo aqui com um título bem polêmico também é O Problema com os Web Components. Então, eu sou um dos grandes admiradores do futuro da web, né, e acho que os Web Components são uma parte fundamental, são alguns dos tijolos mais importantes, né, para construir o futuro da web. Mas, realmente, eles ainda não estão 100%, tem alguns probleminhas que espero que o pessoal consiga adereçar aí, consigam resolver em breve, né. E esse é um artigo, então, que levanta alguns desses itens, e alguns realmente são muito importantes, bem relevantes, alguns eu acho que são fáceis de remediar, né. É a questão de o que tu leva em consideração, como é que tu vai utilizar isso, tamanho da tua aplicação, etc. Mas eu acho que é sempre bom a gente ter em mente isso para, na hora da gente saber escolher qual a ferramenta certa a gente vai usar para resolver um determinado problema. Eu achei legal e é importante a gente sempre debater, né? E aqui a gente tenta ser imparcial e trazer artigos que falam sobre os problemas de coisas que a gente sempre fala aqui com muito entusiasmo. Então a gente achou interessante trazer esse artigo, mas claro, eu li todos os itens que o autor colocou. E dá para notar, assim, que hoje se a gente for escrever um artigo onde a gente quer criticar cada ponto, a gente consegue fazer com qualquer coisa. Então a gente consegue criticar o JavaScript, o Python, o Node, o Go, o Rust, qualquer coisa, qualquer tecnologia, React, que é um hype, a gente sempre consegue. E a proposta do autor aqui é justamente criticar as coisas que se tem ali de ruim, seja para ele ou para a comunidade, nos Web Components. Mas concordo com o Felipe também, muito dos itens que ele coloca ali não chega a ser realmente um problema assim, que afeta todo o ecossistema, né? E uma ponta que eu não sei se talvez, não vou dizer que faltou o entendimento do autor, porque ele fez uma boa pesquisa para trazer esse artigo, mas falta também entender qual é o propósito dos Web Components, né? E o propósito ele é padrão web. Então a gente vai construir coisas em cima dos Web Components. E aí ele coloca até no artigo que fala, não é um framework de desenvolvimento. Realmente não é. Ele não é um framework de desenvolvimento, ele é um padrão para criar componentes na web. E em cima disso a gente tem várias soluções. A gente tem até vídeo no canal aqui que eu fiz, né, com soluções lá, o Open Web Components, por exemplo, que esse sim, é uma camada em cima de Web Components que traz uma série de ferramentas para a gente desenvolver com a especificação. Sim, obviamente tem problemas e alguns que ele aponta ali realmente são problemas, mas o viés dele estava muito de criticar coisas que talvez não precisassem ser criticadas assim, e todas elas que ele aponta são remediáveis assim, e a gente também encontra em outros frameworks. Então, isso que eu ia dizer, porque hoje, na verdade, os frameworks que a gente implementa como alternativas do Web Components também tem seus problemas, né? Daí tu também tem que estar remediando de outras formas, aprendendo outras técnicas. Então tudo tem seus prós e contras, né? E uma das vantagens de ser uma parte da web, do futuro da web realmente, é que isso vai acabar evoluindo
E é claro que os navegadores e o pessoal que cuida do TC39, a especificação também aqui do próprio HTML, eles vão notando vantagens, vão notando formas de implementar melhorias disso e a comunidade vai ajudando a editar isso aqui também, né? Então eu vejo isso aqui como um futuro muito promissor realmente para a web e esse tipo de problema é importante, na verdade, levantar, trazer para a gente discutir e buscar melhorias, né? E o Eduardo Rabelo nos indicou aqui um artigo muito legal que ele fez uma tradução lá, que é 6 coisas que aprendi nos meus 6 primeiros meses usando serverless. Então, é uma tradução, né, como comentei no início, e é muito legal ver, né, a experiência de alguém que entrou nesse mundo, que o serverless também é um hype, né, e tem uma série de produtos e serviços baseados nisso, e é legal ver aqui a experiência, então, de alguém que trabalhou 6 meses utilizando essa tecnologia, né, enfim, terminologia. Sim, eu acho isso bem interessante, inclusive o serverless, ele é um termo que está bem hype agora, né, está bem em alta, ele é meio, né, estranho, meio questionável o nome dele, porque tu tem um servidor, é claro que tu tem um servidor, mas a forma, a abordagem é outra e o mindset, o jeito que tu pensa na hora de desenvolver é que muda. Então é interessante ver esses artigos e essas lições aprendidas, em especial de quem já passou um tempo aprendendo, porque eles tiveram que dar de cara na parede para aprender e eles trazem esse conhecimento adquirido para nós. E o pessoal comenta que a gente não fala muito de Angular aqui, mas vira e mexe ele aparece. Nós temos aqui um artigo bem massa falando sobre como evitar vazamentos de memória em aplicações com Angular. Vazamento de memória é uma coisa bem crítica, bem importante em qualquer lugar que tu for desenvolver, né? Então, seja com Angular ou não, sempre a gente tem que ter isso em mente. E aqui eles têm também, nesse artigo ele fala justamente como pode evitar e algumas coisinhas que às vezes a gente não nota, que podem estar causando memory leak, e ali ele dá algumas dicas aí pra gente evitar esse tipo de coisa e é sempre bom a gente usar também diversas ferramentas que tentam mapear esses pontos e nos mostrar, né? Daqui a pouco o usuário fica com a tua página muito tempo aberta, e em especial em épocas de PWAs, né? Fica ali com o aplicativo, uma PWA aberta por muito tempo e a memória dele vai subindo, subindo, subindo. E eu já notei isso em várias PWAs. Às vezes eu tô com uma aba aberta e eu noto que a memória tá lá em cima, eu vou ali dar um F5 na página e a minha memória, alivia. Ou seja, tinha um memory leak ali. E saindo de Angular e indo para React, a gente tem um artigo aqui essa semana que é como escrever componentes React de uma maneira clean, né? Então um artigo introdutório assim, né? Mas é bem legal que tem exemplo de código ele começa o código, né, no primeiro exemplo com um código entre aspas ruim, né, de uma maneira não padrão de se criar componentes. E ele vai otimizando, né, vai refatorando aquele código, utilizando em todas as boas práticas que a comunidade React nos traz, né? E, enfim, aí no final a gente fica com um código realmente muito mais sucinto, fácil de entender, utilizando as boas práticas, utilizando prop types ali no caso de React, né? Já não utilizando a sintaxe de classes, utilizando a função mesmo, né? E também já fazendo utilização ali da parte de hooks. Então é legal, né? Ele é bem introdutório, mas serve, né, para quem está querendo ou já refatorar alguma série de componentes ou criar componentes. Fica aí a dica então de um artigo bem legal. Quais são as chances de tu conseguir terminar isso aí mais rápido do que uma inteligência artificial? Acho que nenhuma, né? Ainda bem que a gente tem cursos muito legais. Por exemplo, o Matias vai trazer aqui um workshop sobre inteligência artificial utilizando JavaScript, que vai rolar um dia antes da Brasil GTS Conf, né? Os ingressos já estão quase esgotando, então corre lá porque só tem 2 turmas que estão quase cheias. E claro, se tu comprar junto o ingresso da Brasil GTS, rola um descontinho ainda. E se tu curte o conteúdo que a gente faz por aqui, like, comenta, compartilha, assina o sininho, se inscreve no canal, segue a Brasil GTS em todas as redes sociais. Nós temos uma ferramenta indicada pelo Lucas também que eu achei muito boa, que é o FilePond. Então é um projeto que visa fazer upload de arquivos de uma forma muito mais otimizada. Então a ideia aqui é, por exemplo, tu permite que o usuário escolha um ou mais arquivos, né, para fazer o upload. No caso de imagens, ele já otimiza a imagem antes de fazer o upload, então já melhora ali a questão de uso de banda, etc. E ele tem uma sintaxe mais prática, assim. Achei bem interessante o projeto, acho que poucos projetos abordam, né, a questão de upload ultimamente, e isso aqui é uma ferramenta que está nesse caminho. Achei muito bom para a gente testar. E se tu ainda não entende como que funciona o HTTP e todos aqueles códigos lá parece complexo, os seus problemas acabaram. O Thiago Celestino nos indicou aqui, então, o HTTP Status Dogs, que é basicamente uma página, estou rindo porque eu estou olhando para a página aqui agora, onde a gente tem todos os status HTTP e uma fotinha de um cachorro bonitinho, que tem tudo a ver com o código. Então a gente consegue aprender sobre os códigos HTTP olhando para fotinhas de cachorros bonitinhos, que está bem na moda, aí gatos, né? Inclusive ele cita que já tem um feito com gatos, agora a gente tem com cachorros. E no final das contas a gente aprende ali sobre os status HTTP, é muito legal. Vamos tentar ser engraçado aqui agora então? É a hora da tirinha da semana. A gente trouxe uma tirinha aqui do Monkey User,
E é uma tirinha que realmente ficou muito engraçada, mas ela é meio difícil de explicar, assim como o tema que ela aborda, né? Ela tá falando aqui sobre recursão, recursividade. Então tem um programador ali já meio irritado, ele se revolta e diz, chega, é isso. Daí ele levanta e sai andando, e no que ele fala isso, ele escuta um espera de fundo, né? Mas não adianta, ele vai reto e entra na porta da recursividade, passa a usar a recursividade. E nisso ele sai na porta da recursividade do outro lado dizendo, não, espera! Então, uma vez que tu entrou nessa, meu amigo, né? Tá. Então eu achei bem interessante, se tu não sabe o que tu tá fazendo, as chances de tu encontrar um bug, inclusive tem um bugzinho ali na porta esperando por ele, bem feliz, né? As chances começam a aumentar, né? Conforme tu tá fazendo isso, é importante saber o que tá acontecendo e é uma boa abordagem para explicar recursividade também, né? E com essa bela e engraçada tirinha, E com essa bela e engraçada tirinha, nós encerramos aqui a edição da série Artigos da Comunidade. Espero que vocês tenham gostado. e nós temos que deixar aqui um agradecimento especial aos 10 colaboradores que foram lá no nosso GitHub e deixaram sugestões na nossa issue. Então tá, até a próxima. Até lá!